lá. Bom, então vamos à nossa segunda web temática de filosofia da educação. Uma boa noite. A ideia hoje é a gente falar, assim, fazer uma passagem geral sobre o que a gente viu aí no conteúdo, principalmente no que é filosofia, o que a filosofia e a história da educação pode contribuir na formação da licenciatura, que é algo, inclusive, que a gente discutiu bastante aí nas nossas atividades avaliativas, né? Então, eu vou retomar alguns aspectos históricos, mas depois vou trazer uma provocação atual para a gente pensar. Tá? Então, filosofia e história não é só teoria e não é só passado. É isso que eu quero que a gente tenha claro não só nas nossas videoaulas, mas também na nossa web temática aqui, que é o espaço que a gente tem para dialogar, para conversar. Deixa eu só compartilhar a tela e aí a gente já começa. A gente está com a Ana Júlia aqui ao vivo. Se você precisar tiver alguma dúvida durante o processo, quiser falar alguma coisa, só dá um sinal, senão no final a gente abre para discussão, tá bom? Então vamos lá. Os temas da nossa aula, então, de hoje, né? Filosofia e filosofia da educação. E aí, alguma filosofia e práticas educativas, né? Tanto no sentido que eu falei atual, mas também a gente vai pôr aqui umas sugestões que já foram faladas um pouco na aula, mas para a gente refletir um pouco mais agora sobre filosofia com crianças, né? Porque filosofia da educação é uma disciplina que também a gente estuda na pedagogia, separado da história, né? E às vezes nas outras licenciaturas a gente acaba vendo mais próximo, né? Mas na pedagogia é separado. E aí a gente dá uma ênfase maior na filosofia com crianças para professores de filosofia, de pedagogia, mas por que não nas outras licenciaturas também? Né? Porque nas outras licenciaturas muitas vezes a gente também vai trabalhar com crianças. E trabalhar filosofia com crianças, o que eu estou propondo aqui, o que a gente vai pensar, não tem a ver com aulas de filosofia, tem a ver com uma prática e metodologia filosófica. E aí você não precisa ser filósofo, você não precisa ter formado em filosofia. Aliás, tinha um autor chamado John Dewey, que a gente vê bastante ele quando vai falar na Escola Nova, ou até mesmo aqui, os pioneiros da educação, na nossa história da educação no Brasil. E o Dewey falava assim: olha, se todos os professores trabalhassem de maneira filosófica, a gente nem precisaria ter a disciplina de filosofia. Né? Porque, na verdade, a filosofia ela não precisaria ser uma disciplina, e sim uma forma de olhar a realidade, uma forma de eu trabalhar os conteúdos, né? Uma forma investigativa, uma forma questionadora, uma forma que quer buscar o porquê das coisas, porque, no fundo, todas as ciências que a gente vai estudar, seja no ambiente acadêmico, seja na escola, elas vêm da filosofia, então não teria por que eu ter que trabalhar a filosofia separada. Mas, infelizmente, nem sempre a gente tem essa formação filosófica, nem sempre a gente tem essa leitura mais filosófica, até porque são muitas demandas, muitas leituras, e aí a gente acaba tendo que ter a disciplina de filosofia também, tá? Então, estamos aqui para isso também. E aí eu começo com a nossa aula retomando, né? Vamos lembrar aí das nossas primeiras aulas, quem conseguiu ler todo o conteúdo das aulas, assistir as videoaulas. Não sei se ficou claro o que é filosofia. A gente não tem uma definição fechadinha do que é filosofia. E quando a gente estuda a história da filosofia, por exemplo, a gente coloca ali que ela surge na Grécia no século V e o Pitágoras que deu esse nome. Significa que antes disso não tinha filosofia? Claro que não, tinha muito mais, tinha filosofia muito antes, porque desde muito antes da Grécia Antiga, tinham pessoas querendo entender o porquê das coisas. A gente não tinha o nome sendo dado. Né? Então, esse processo ele é humano, mas naquele momento o Pitágoras fala: olha, isso aí a gente pode chamar de filosofia. Filo, amor, amizade, sofia, sabedoria. Então, amor, amizade é o saber, é o querer saber, é o querer conhecer. Então, a filosofia a gente data ali do Pitágoras por conta do nome, mas a filosofia é algo humano, é algo. E se a gente for pensar, até, né, eu vou retomar isso em outro momento. Tem muitos pensadores que vão falar que a filosofia é agir como uma criança, porque a criança é aquela que olha para tudo como a primeira vez, né? E ela quer saber o porquê. E no decorrer da nossa vida, a gente vai tendo a resposta do porquê das coisas, vamos crescendo, aí depois a adolescência, a vida adulta, e a gente começa a incorporar essas respostas como únicas e verdadeiras, e muitas vezes a gente não pergunta mais. Na juventude, muitas vezes a gente não pergunta por vergonha, né? Porque, ai, o que que vão pensar de mim? Eu tô perguntando. Na vida adulta, muitas vezes a gente não pergunta porque a gente acha que sabe tudo. Então, o processo do filosofar é justamente o contrário.
Por isso que o Sócrates, né, que foi considerado o pai da filosofia, não foi o primeiro filósofo na Grécia, né? A gente teve também os pré-socráticos antes de Sócrates, aí tentando investigar da onde que surgiu tudo que é vivo, mas o Sócrates tem algumas frases que ficaram para a história e que a gente poderia dizer hoje que até vira meme, né? O Sócrates fala: só sei que nada sei. Mas o que que ele quer dizer, na verdade, com isso, né? É admitir a nossa ignorância enquanto sujeitos, enquanto humanos. Porque quando eu admito que sou ignorante em alguma coisa, e aí o ignorante do ignorar um conhecimento, de não conhecer tudo, eu vou querer saber. Se eu falo assim, ó, não sei sobre isso, eu vou querer correr atrás. Se eu achar que eu sei tudo, eu não vou correr atrás. Então, na verdade, a grande sabedoria, daí a fala, né? Só sei que nada sei, e por isso ele foi considerado o homem mais sábio da Grécia naquele período, a grande sabedoria é justamente admitir o quanto a gente não sabe, né? E cada vez mais acho que hoje a gente tem que ter essa consciência, porque o que a gente tem hoje de conhecimentos, de teorias, a gente nunca vai saber tudo mesmo, né? A gente pode saber, eu sei filosofia, mas não sei tudo de filosofia, com certeza, né? Então, muita coisa, mesmo dentro da área que a gente já estuda, a gente não sabe, quiçá das outras áreas, né? Então, e a gente só começa a descobrir tais coisas por conta da gente começar a identificar uma coisinha ou outra que a gente sabe que tem muito mais a ver, né? Vou dar um exemplo pessoal, né? Vou aproveitar que a Ana Júlia é da música. Eu gosto muito de música, e aí eu fui tentar aprender a tocar violão sozinha, né? E aí eu fui lá nas aulas no YouTube, já trabalhava, então não tinha tanto tempo, peguei as férias, comecei lá. Confesso que ainda não aprendi, tá? Mas eu comecei. E aí, ao começar a estudar a música, mesmo que através de aulas no YouTube, né? Porque não era, né, algo que eu queria, assim, eu queria aprender para o hobby. E aí eu comecei a perceber que, olha só, a gente aprende lá na escola, atrás dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, e não é só isso. Fá sustenido, dó maior, a gente começa a descobrir um monte de coisas que a gente não sabe no senso comum. E ao descobrir isso, você começa a perceber o quão ignorante você é, porque até então você fala, nossa, eu sei algumas coisas de nota musical. E aí, quando você descobre, você fala, nossa, eu não sei nada de notas musicais, né? Eu sei o básico do básico do básico. Isso é admitir a nossa ignorância perante a realidade. E tudo bem, porque todos nós vamos ser ignorantes em algumas coisas. Eu também sei muitas coisas que talvez outras pessoas que sabem música não sabem. Ok, isso nos faz ser sábios, porque a gente vai querer correr atrás. Se eu achar que eu sei tudo, né, eu paro. Por isso que muitas vezes, quando a gente vai fazer filosofia e já é adulto, é muito mais difícil do que um jovem fazer, porque a gente já tem nossas certezas e a gente não quer se separar das certezas. E aí que está o valor da filosofia, é justamente nas incertezas, né? A filosofia ela se dá justamente nas incertezas, porque quanto mais certeza a gente tem, mais a gente fica estagnado, mais a gente para, né? E as incertezas é que nos move a querer saber o porquê das coisas, né? Daí que a gente fala em alguns momentos ali na aula, né, que a filosofia é a busca da verdade. Ela não é a verdade, não é detentora da verdade, porque nada é detentor da verdade. Se a gente for pensar, é, quando eu falo busca da verdade, né, o que que eu quero dizer? A gente está querendo saber o porquê, a essência das coisas, o conceito das coisas, a verdade das coisas. Mas não existe uma verdade absoluta. Então, vamos dar um outro exemplo a partir da própria filosofia. Quando eu falo ética, é difícil falar assim, o que é ética para a filosofia? Eu vou ter um conceito do que é ética, né? Ética é uma parte da filosofia que estuda, que reflete os valores morais, e daí eu posso definir o que que é moral. Moral tem a ver com as regras e costumes de um grupo social, né? O que que um grupo acha certo, errado, bom ou mal, e aí vai depender muito da cultura, do lugar que aquele povo mora, da cultura daquele povo. Mas se eu falar assim, ética para a filosofia, bom, ética para o Immanuel Kant pode ser isso, ética para o Spinoza é aquilo, porque as verdades vão ser diferentes, porque esses autores vivem em contextos diferentes, têm culturas diferentes, histórias diferentes. Então, se a gente parar para pensar, muito do que a gente entende como verdade ou como certo e errado está diretamente relacionado à nossa cultura, à nossa vivência, ao nosso tempo histórico, né? Então, se eu for para outro país ou conhecer alguém de outra cultura, aquela verdade que é tão absoluta talvez não seja, né?
E aí, na verdade, quando a gente estuda, essas verdades, né, com os filósofos, vão ser concepções diferentes. Por isso que é importante também, quando a gente estuda qualquer pensador, a gente entender o contexto em que ele viveu, né, a época, a realidade social daquele pensador também, porque tudo isso influencia no modo que a gente vai pensar. Se a gente for pensar hoje, por exemplo, nós, né, enquanto professores ou futuros professores, né, na licenciatura, hoje a gente fala muito de redes sociais, de algoritmos, isso faz parte do nosso dialeto, vamos dizer assim. E se fosse há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, isso não faria parte, né? Então, vejam como a realidade ela vai influenciar muito naquilo que a gente entende como verdade ou como certezas, né? Então, a filosofia ela não é detentora da verdade, mas ela está sempre buscando, tá? Assim como a ciência, né? A gente pode falar, nossa, mas a ciência é detentora da verdade. Bom, dependendo do tempo histórico, a gente pode verificar que uma teoria científica, e eu estou falando da ciência como ciência natural, a ciência da natureza ou as ciências exatas, né? Porque filosofia é uma ciência humana, mas as ciências exatas e naturais a gente tende a pensar que elas são exatas, que elas são concretas e verdadeiras e não vai mudar. Não, uma teoria pode ser colocada em questionamento daqui a alguns séculos, daqui a algumas décadas, e falar, não estava certo, e a gente mudar, tudo bem. Porque tem certos métodos científicos que precisam ser colocados à prática para dizer se aquela teoria está certa ou não. Daí eu aproveito para deixar a dica que no senso comum a gente fala muito assim: ah, isso daí é só teoria, não tem nada a ver com a prática. Se a gente for pensar do aspecto científico, e aí eu estou falando de todas as ciências, até das ciências humanas, não existe uma teoria sem prática, né? Toda teoria, ela parte de uma prática. O cara não pensou do nada, partiu de uma prática, partiu de uma realidade, né? Então, se eu for pensar, quando um físico faz uma teoria, ele não partiu da cabeça dele. Ele fez experimentos, ele tem métodos, depois ele fazer vários experimentos e der certos resultados, aí ele chega na teoria. Da mesma forma, nas ciências humanas, a teoria não sai da minha cabeça, né? Quando eu faço, por exemplo, falo de antropologia, a questão do ser humano, né, a observação das sociedades, parte da prática, da observação da prática, da realidade, para depois ir para a teoria. Então, é uma fala nossa um pouco superficial do senso comum, sempre falar, né? Na educação a gente fala muito isso, isso aí é teoria, na prática é outra coisa. Mas a teoria ela vem da prática, não é o contrário. Não é a teoria que tem que ser aplicada na prática. A teoria veio da prática, ela só existe porque a prática veio antes. E aí também eu deixei aqui como lembrete, né, que em nossas aulas, a própria palavra verdade em línguas diferentes já significa coisas completamente diferentes, né? Então é difícil mesmo a gente achar que é uma só. Em grego, aletheia ou aletheia é como as coisas se apresentam para mim. Em latim, veritas é o que eu posso comprovar. Em hebraico, emuná significa verdade revelada, verdade divina. Então, todas as três palavras, aletheia, veritas e emuná, significam é verdade em outras línguas. Só que elas têm significados diferentes. Então, verdade é como eu observo as coisas, verdade é aquilo que eu posso provar, ou verdade é verdade revelada, né? Então, vejam, são representações diferentes do que é verdade. E daí a gente, né, conclui que o conhecimento de todas as ciências que a gente trabalha, né, na educação formal, vem de problemas filosóficos. E todos esses problemas filosóficos, no fundo, eles estão tentando buscar uma verdade, um conhecimento, tá? E daí a atitude filosófica, portanto, é uma atitude de curiosidade, de questionar, que é algo humano, né? Buscar essa verdade por meio de uma reflexão profunda, né? E isso muitas vezes incomoda muita gente. Por isso que muitas vezes a gente vai ter um certo tipo de preconceito ou estereótipos negativos da filosofia. Provavelmente, né, quem vai estar escutando essa aula, quem está escutando essa aula vai lembrar de, ai, filósofo, e esse daí? E aí a pessoa vai falar, oh, é muito inteligente, ou não faz nada da vida, só fica pensando, ou é hippie, ou não sei o quê. Então, já tem os estereótipos fechados do que é o filósofo, e nunca são positivos, né? Até quando falam no sentido de que é muito inteligente, é muito difícil, é como se fosse algo inalcançável, que só pessoas iluminadas podem fazer. Ou o contrário, é algo de gente que não quer saber de nada e fica lá filosofando. Ah, tá filosofando, né? Como se fosse algo pejorativo, né? E aí, se a gente pensar historicamente, esse certo preconceito com os filósofos e a filosofia
Talvez seja intencional até, porque se a gente for pensar que historicamente as sociedades sempre foram desiguais, né, um grupo, né, pequeno de uma elite, seja qual modelo econômico for, né, no feudalismo, capitalismo, seja qual modelo for, sempre teve um grupo pequeno mandando e a grande maioria trabalhando. E aí, para que que esses trabalhadores precisam pensar, né? Para que que esses trabalhadores precisam questionar, refletir? É mais interessante que eles trabalhem e a gente pense. Principalmente pós-revolução industrial, essa separação do trabalho ficou muito clara, né? Um grupo pequeno pensa ou é dono dos meios de produção e, portanto, tem bastante, né, dinheiro, recurso, capital, e a grande maioria trabalha para eles. E esse daí não precisa pensar. Então, historicamente, acabou também criando esses estereótipos, intencionalmente, até para a gente dar menos valor para esses que pensam no sentido de que, assim, menos valor no sentido de que, olha, não é para todo mundo, então vamos deixar só para a elite pensar. E aí vale lembrar que o próprio Sócrates, né, a morte dele ele foi condenado, foi julgado por perverter a juventude, porque estava levando a juventude para o mau caminho, né? Naquele contexto de democracia grega, ao invés dos jovens ficarem simplesmente tendo medo dos deuses da mitologia e fazendo tudo que os governantes queriam, eles estavam questionando, e isso incomodou. Sócrates foi condenado à morte, foi dada aí a possibilidade dele sobreviver desde que ele retomasse aí as ideias dele, falasse, não, eu estava errado e tudo mais, voltasse atrás. E ele foi até o fim, tomou cicuta e morreu em nome das suas ideias. E aí, então, a gente falou muito da filosofia, né? E eu vou se deixar, eu fico falando aqui muitas horas da filosofia, que eu sou apaixonada pela minha área também, mas aí a gente vai focar em a filosofia da educação, né? A filosofia da educação é um recorte aí da filosofia, e ela vai nos ajudar a pensar a educação, né? E sim, eu preciso pensar a educação do passado para pensar a educação do presente também. Por isso que ela vai se ligar muitas vezes à história, né? A nossa educação no presente, ela é fruto da educação do passado. E aí ela vai nos ajudar a ter uma postura mais crítica também, para eu construir alunos, para eu ajudar no desenvolvimento desses alunos, que nem a gente vê lá na BNCC, nos currículos, né, autônomos e tudo mais, eu preciso também ser, né? Eu preciso também pensar de forma crítica, para, de alguma forma, ajudar o estudante a pensar de forma crítica. Então, cabe à filosofia da educação refletir de forma racional e crítica sobre os pressupostos da aprendizagem, do conhecimento, então, né, se a gente pensar aí a construção do conhecimento e das relações entre saber, sociedade e sujeitos. E quando eu falo sociedade, cabe à filosofia da educação ajudar ali o professor, né, a pensar sobre as questões éticas, políticas, históricas, né? Então, como é que se constrói o conhecimento e qual a influência social, e aí eu estou falando das questões éticas, políticas, históricas, e o sujeito, como é que isso se dá? Então, como a gente também já viu um pouco em aula, algumas perguntas que nós nos fazemos ali enquanto docentes ou trabalhadores da educação são altamente filosóficas e são necessárias para a gente poder agir. Para eu poder dar aula, seja do que for, eu preciso ter em mente o que ser humano que eu quero construir, né? O que que para mim, o que que eu entendo como ser humano, né? Será que nós nascemos humanos ou a gente se humaniza de alguma forma? Né? Como é que isso se dá? Como é que se forma um ser humano? É só a forma humana? Como é que eu construo essa consciência? E o que que é conhecimento também? É outra pergunta, né? O que que é conhecer algo? E como é que a gente constrói nosso conhecimento? Eu aqui estou falando, 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 falando. Será que isso é o suficiente? Alguém ouvir para construir conhecimento? Será que esses questionamentos que eu coloco aqui faz vocês construírem alguma ideia, ou sozinhos? Se a gente não tiver nenhum momento, por exemplo, de discussão, de dúvida, isso por si só é suficiente? Para todo mundo é igual, por exemplo? Não. Né? A gente sabe que tem gente que vai só ouvir e vai entender muita coisa. Tem gente que vai assistir um filme e vai entender muita coisa. A gente tem inteligências diferentes, né? Se a gente pensar também o que que é educação, né? Não sei como a gente fala, fulano não tem educação, ou fulano não tem cultura. O que que é isso, né? Será que tem alguém que não tem cultura? Né? A gente refletir. Existem interesses no processo educacional, e aí as relações entre política e educação, por exemplo, se nós formos ver a história da educação, quantas reformas na educação nós passamos no Brasil, né? Às vezes não dá nem tempo da gente se adaptar a uma reforma, já vem outra.
A gente for pensar a reforma do ensino médio agora, cada ano é um flash, cada ano é uma coisa, tem uma alteração. Muda governo, muda, né? Então, por que que se mexe tanto? Né? E quando muda de governo, de partido, aí que se mexe mais ainda na educação. A primeira coisa que eles mexem é a educação. Outro elemento que a gente também pensa dentro da educação e que faz parte também da filosofia, né? O que que são valores e como é que a gente forma nossos valores? O que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal. E qual que é o papel da educação na formação desses valores? Muitas vezes eu vejo pessoas falando assim: ah, eu trabalho filosofia com as crianças lá da minha escola, porque a gente tem um projeto de valores. E aí a professora passa assim: olha, os valores são respeitar isso, 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 isso. Ou seja, ela põe os valores que ela considera como certo daquela comunidade para as crianças verem aqueles valores e internalizarem e acabou. Isso é um projeto de valores. Será que isso é filosofia, né? E que valores são esses? Será que eu posso dizer que meus valores são universais e podem se sobrepor aos valores das crianças, por exemplo? Olha só quanta pergunta. Eu podia ficar aqui horas falando das perguntas de filosofia que estão relacionadas ao nosso contexto educacional. Então é para isso, né, que a gente pensa, né? Para que filosofia? Por que conhecer esses caras, esses pensadores? Por que que a gente precisa de filosofia na formação docente, né? É isso que eu estou sempre batendo nessa tecla, né? Porque como professora também do presencial, às vezes eu escuto, nossa, mas é uma matéria teórica, é tão chata, para que tem que ficar lendo esses caras e não sei o quê? Mas eu tento ressignificar, trazendo os exemplos para vocês, né? Como às vezes a gente não percebe e assim, eu não preciso decorar o que pensou, sei lá, Sartre, Foucault, nem Marx, nem nenhum deles, mas como eles me ajudam a pensar a minha realidade, às vezes eu nem sei, eu estou usando isso como fundamento para minhas decisões e para minhas ações em sala de aula. E aí eu trouxe, olha, acho que nem vai dar tempo de falar tanto da filosofia para crianças, mas amanhã a gente tem aula de novo, eu continuo amanhã. Eu trouxe só uma chamadinha de uma reportagem que eu peguei, né, pela internet, dei um print aqui, que fala o seguinte: falha em inteligência artificial pode tornar robôs racistas e sexistas, mostra estudo. Então, é um estudo que foi realizado já faz uns anos, acho que foi em 2022, se eu não me engano, mas eu achei bem interessante retomar isso, porque a gente continua falando da IA cada vez mais, né? A gente tem os chats aí de inteligência artificial. E aí foi feito um teste e percebeu, foi fazendo perguntas para a IA e ela estava respondendo com posicionamentos racistas e sexistas. E aí, o que que eu trago aqui para a gente pensar? Independente da área que você vai dar aula, né? E IA é uma coisa que a gente pode falar em qualquer disciplina, né? Por que será que essas respostas estavam vindo racistas e sexistas? A IA, ela produz, é uma inteligência autossuficiente? Da onde que ela tira as informações que ela vai repassar? Né? Da onde que ela forma os valores dela, né? Nós formamos a partir da nossa cultura. De onde forma os valores de uma inteligência artificial? O que que você sugere, Ana? Olha, é muito complexo isso, né? Mas eu lembro de uma das suas aulas que acho que foi a senhora que comentou isso, se não, mas acho que foi sim, que a IA, ela é um tipo de, de inteligência, né? Que ela é criada e ela não se criou sozinha. Quem criou foi um ser humano, foram seres humanos. Então eu imagino que é o seguinte, diferente da gente que vai adquirindo os valores por meio de culturas, né, por meio até de conhecimentos que são passados em aula, ou que a gente vai adquirindo, né, em vários meios, a inteligência artificial, ela provém dos valores que alguém passa para ela, não que ela vai que adquira sozinha, eu não estou sabendo, mas até onde eu sei, ela não tem essa capacidade de questionar que a gente tem. E graças a Deus, Não é? porque eu acho que é como você falou no das coisas, né? É isso que nos difere. Ela tem a realidade que nós passamos para ela. Então, talvez essas IAs da chamada estivessem desatualizadas ou repletas de informações ultrapassadas que elas alegam como atuais e só fazem algumas mudanças, mas que aí acabam se tornando racistas, entre outras coisas, né? Porque elas não se atualizam sozinhas. Bom, parece, mas às vezes a gente precisa inserir dados
que, por exemplo, o Google, cada dia tem um dado novo, né, um site, uma reportagem, né, o Sim. que ela pode ir pegando, mas sozinha, eu acho que ela não é como a gente não, eu acho que ela provém de coisas que nós damos para ela. Esses dias eu estava conversando com um professor do curso de filosofia também, eh, teve uma reportagem que saiu que hoje a internet, a inteligência artificial, ela é a nova caverna de Platão, né. E aí eu lembrei até de um outro autor, o Guy Debord, que fala da sociedade do espetáculo, que ele falava isso antes mesmo da internet, que fala que nós somos moldados por umas determinadas mídias, né, a construir nossos valores, nossas ideias, por um determinado grupo que detém o poder dessas mídias. E aí a gente estava brincando que a IA, na verdade, ela só é artificial, no fundo ela não é inteligência, né, a inteligência ela é nossa, ela só é artificial, a inteligência não. E quando a gente pega aqui alguns, por exemplo, a gente fala do chat, né, ChatGPT, etc, eles na verdade eles fazem um apanhado daquilo que já está na rede. E como é que estão as nossas redes, né? Como é que estão os posicionamentos das pessoas nas redes? As pessoas estão cada vez mais, assim, tendo menos vergonha de mostrar que são racistas, sexistas, porque estão atrás da máquina, ninguém está me vendo mesmo, ou cria perfil falso, ou coisa parecida, né? Então, na verdade, assim, nada mais é que um espelho da gente também, né? Essa IA. Algum momento, ou alguém programou essa IA dessa forma, ou ela buscou nas redes sociais e ela percebeu, e aí sim, pela sua inteligência programada, que a maioria das pessoas pensam assim, então isso deve ser o certo, né? Se a maioria está falando isso, deve ser o certo. É a gente que talvez tem que repensar os nossos valores, porque ela está, na verdade, refletindo a gente, é o nosso reflexo, né? A IA é reflexo daquilo que nós produzimos, nós humanos, né? Ela ainda, e como você disse, ainda bem, ela ainda não faz isso sozinha, né? Ela ainda não tem essa independência, né? Ela precisa do ser humano. Então, ela acaba sendo esse reflexo do humano, tá? Então, assim, é só para a gente ver. E assim, eu já mencionei, eu estou meio que fazendo um compilado, até porque vocês estão próximo da avaliação presencial, né? Mas eu trouxe alguns elementos para vocês verem, olha, IA, um assunto super atual, tarará, e a gente pode discutir a forma que eu discuto, a metodologia é que ela é filosófica, e, portanto, a filosofia pode me ajudar a construir esse posicionamento crítico, a buscar, querer saber o porquê das coisas, né? Então, por isso que eu trago essa reportagem para a gente pensar em como a gente pode articular o conhecimento que a gente adquire na universidade e que às vezes não é específico do nosso curso, mas para construir nossas ideias e para construir nossa metodologia, né? Para construir a forma com que nós vamos ensinar os nossos alunos. E aí, assim, vou deixar só a chamada aqui, mas então amanhã na nossa próxima aula, que acabou ficando, né, casadinha aqui, a gente fala um pouco mais de filosofia para crianças, né? A filosofia para crianças, o ensino de filosofia para crianças, ele foi pensado dessa forma para crianças, e aí a gente vai ver um pouquinho, já vimos na aula, mas vou retomar. Mas a diferença do para e o com, porque o para é porque alguém vai fazer a filosofia para crianças, e com crianças significa que a gente faz junto, né? Então, é só essa dica também. Então, assim, meu recado mais era esse hoje. Queria, né, vou abrir agora para a gente poder conversar um pouquinho, mas era mais fazer essa retomada e tentar trazer mais uma vez, né? Vamos tentar pensar a nossa prática de uma forma que seja crítica e de verdade autônoma, porque se todos os documentos que a gente lê lá, BNCC, currículo, fala assim, nós temos que desenvolver competências e habilidades no aluno, no estudante, de autonomia, de posicionamento crítico. Aí você faz assim, você passa o negócio na lousa, o aluno copia, e ele fala assim, vai dar visto? Aí você fala, vou. E aí ele copiou que você vai dar visto. A gente não está trabalhando autonomia. A gente está trabalhando heteronomia. Ele vai copiar porque ele vai ter visto, né? Então, eu preciso, na prática, trabalhar aquilo que eu quero construir, né? Desenvolver competências e habilidades é o que eu vou fazer na prática, na minha metodologia. Então, muito mais às vezes que o conteúdo, a forma com que eu vou trabalhar em sala de aula é que vai determinar se ele vai desenvolver certas competências e habilidades. Não adianta eu dar uma aula todinha sobre autonomia, os filósofos falaram de autonomia, tarará, ou seja, em qual área for, e depois eu falar para ele copiar o texto, porque senão ele vai tirar zero, porque senão eu não vou dar visto no caderno, e de repente do ensino médio eu estou falando que ele vai ter visto no caderno para ganhar nota. Oi, Ana, então, o que que você achou aí? Deu para entender a proposta? Ficou muito repetitivo, porque eu já falei algumas coisas na aula, mas eu quis retomar porque a gente está em vias de AP. Pode falar. Sem problema. Eu gostei muito,
deu para revisar, eu vou fazer a minha avaliação presencial amanhã de manhã. É, Ah, que e legal. aí, aproveitar para tirar uma dúvida, mas não é exatamente dessa parte do conteúdo, e eu queria saber se daria um tempinho assim. Tá, não pode falar. Nessa Tá, versão aqui, a gente tem 6 minutos ainda. Se cair, a gente volta no mesmo link, tá bom? tá bom. Precisa esperar alguns minutos ou pode voltar Eu acho que pode assim voltar que... na sequência, Perfeito. tá bom? Então, a minha... Tudo bem, sem problema. A minha dúvida é a seguinte, é sobre o último capítulo da Tá, apostila. E é aquela questão do trabalho, do... Essa parte do capítulo 16, se eu não me engano. E aí eu tá. fui ler o resumo, porque eu já li as apostilas umas 2 vezes, e hoje de manhã eu aproveitei mais para ler os resumos e as questões lá das atividades, para dar uma grande revisada. Sim, Só que eu fiquei com uma simples dúvida. Num dos resumos, se eu não me engano, é Aristóteles. Se eu estiver errada, por favor, me corrija. vamos lá. Que você comentou de um filósofo, que se eu não me engano é o Aristóteles, que ele vê os seres humanos diferenciados dos outros seres, né? Sim. Não pela razão, não só pela razão, mas sim pela maneira do trabalho, que depois a gente partiu para o trabalho alienado, aí você explicou a definição, né? Ah, foi o Marx. Mas Eu acho que é Marx, então. isso, como é É que é o o nome Karl dele? Marx. Ah, Marx, Karl claro, Marx, Marx. isso. Lembrando, claro, Marx. Então, só que eu fiquei com uma dúvida. Se ele diferencia os seres humanos dos outros seres, porque os seres humanos conseguem, né, ter o trabalho, ter a sua função no trabalho, que depois acaba virando, né, um trabalho alienado, ou não. Eu fiquei pensando, existem animais como, por exemplo, as abelhas ou as formigas, mas as abelhas que eu pensei aqui de exemplo, que Sim. cada uma sua função na sua colmeia, né? As operárias, as rainhas, eu não sei mais o quê. E assim, eu pensei, se a gente for pensar assim, os seres humanos, às vezes, numa indústria, numa fábrica, né? Uma vez até você deu de exemplo essa questão da fábrica, cada um coloca uma parte do carro, da cadeira, do que seja que eles estão construindo, só faz essa parte. Eu pensei, poxa, não sei, mas seria praticamente a mesma coisa, uma hierarquia onde cada um faz seu trabalho, só aquele trabalho. Então, eu pensei, ele acha que, por exemplo, a gente seria igual às abelhas, mas aqui a gente teria uma diferença que seria a razão do que a gente sabe que está fazendo. Mas aí vira um trabalho alienado porque você faz só aquilo e você não sabe para onde vai depois. Você até sabe, mas é como se você só fizesse aquilo. Então, para onde é que isso vai? Ele realmente diferenciava os seres humanos só por essa questão do trabalho? Vamos lá. Então, o Marx, ele vai falar justamente essa diferença. Nós trabalhamos, e o trabalhar é transformar a natureza em algo, né? O trabalho é a transformação da natureza. Quando uma abelha faz tudo aquilo, ela não transforma a natureza e muito menos de forma consciente. Ela reproduz o seu instinto de sobrevivência. Então, por exemplo, eu vou pensar numa aranha. A aranha, ela tece a teia. Em nenhum momento ela pensa que se ela colocar a teia mais para lá vai ser melhor, mais para cá vai ser menor, ela vai fazendo aquilo automático, instintivamente. E a aranha, por mais que ela teça a teia ela perfeitamente, se a gente for pensar há um século atrás, 2 séculos atrás, é a mesma coisa. Não teve uma evolução da construção da teia. O humano, vamos pensar num pedreiro, num engenheiro. Ele constrói, primeiro, ele vai construir a casa, o prédio, e ele já vai ter em mente, antes da construção, o que ele quer. Então, antes de construir, não é automático, não é instintivo. Então, ele já constrói na consciência dele, e aí sim, claro, tem a ver com a razão, a consciência, mas ele já constrói antes, ele já sabe, e por isso que ele fala, né? Mesmo o pior pedreiro, ele ainda é superior, entre aspas, à aranha, porque ele sabe por que que ele está fazendo aquilo, e cada geração de pedreiro vai poder transformar aquela realidade. Há 100 anos atrás se construía casa não tão igual a hoje, hoje já tem outras tecnologias. Então, por que que ele foca no trabalho, né? Claro que ele identifica que a questão do pensamento e da consciência é importante, mas o trabalho é isso que transforma a natureza. A gente está além dos instintos. Os animais, mesmo a abelha, com toda a sua, né, estratégia, ela é puramente instinto. Ela não tem consciência do porquê que ela faz aquilo.
o humano ele tem a consciência. Aí você vai falar, mas tem o trabalho alienado. Daí que ele fala, o trabalho, ele, teoricamente, ele tem que humanizar o homem, mas o trabalho alienado, dentro da sociedade capitalista, daí que ele faz a crítica à sociedade capitalista, desumaniza o homem, né? Porque faz ele trabalhar sem ter aquela consciência e sem, de fato, ter o fruto do seu trabalho. Então, por isso que ele critica o trabalho alienado, por isso que ele critica o sistema capitalista, que muitas vezes faz com que as pessoas reproduzam esse trabalho alienado para poder sobreviver. Mas isso não tira da gente a nossa identidade de ser humano, porque a gente trabalha, porque a gente transforma a natureza de forma consciente e não de forma instintiva como os animais. Mas é por isso que ele faz a crítica. Ele fala, ó, no sistema capitalista